Ok, pessoal, estamos de volta. Chegamos e acompanhando aqui o pessoal pelo Facebook, muito obrigado aí. E lembrando a você o seguinte, a Kátia deveria estar ontem aqui, mas não pôde estar, mas a Kátia está bem, a filha dela aí passou por uma cirurgia, coisa rápida, nada demais, pedrinha, aquelas pedrinhas do rim, né? Que são terríveis. Né? São terríveis, aquilo dói pra caramba. E vamos ver se a Kátia vem amanhã e hoje, como eu anunciei ontem, né? Wilson Mendes aqui com a gente. Grande Wilson Mendes, né? Bom ter você aqui para falar um pouquinho de história de jornalismo. Olha, eu primeiro quero agradecer a direção da TV Diário, né? Estou encantado com as instalações, não conhecia. Parabenizar aí toda a equipe da TV Diário, o Vanderlei, o Júnior, e toda essa equipe que realmente estão fazendo uma TV diferente, uma TV diferenciada e está muito bom. E vamos falar um pouco do rádio, né? Eu vim para Teresópolis em 1984. Não, mas eu quero voltar um pouco mais. Quer voltar um pouco mais? Eu quero então, quer mais voltar atrás. ao Rio de Janeiro? Como é que você começou? O teu pai, o Wilson Leite Mendes... Fernando Leite Mendes. Fernando Leite Mendes. Fernando Leite Mendes. Fernando Leite Mendes, estou vendo aqui a imagem dele, o rosto dele, né? O teu pai foi um dos grandes jornalistas desse país, com passagem nos maiores jornais e inclusive televisão. Meu pai foi fundador da TV Globo. É isso que eu falei hoje cedo. O meu pai, ele era um escritor, ele era um repórter, ele era um jornalista. E, de repente, o Haroldo de Andrade, na TV Globo, ele foi convidado para participar de um programa do Haroldo, do debate popular, e ficou. Pegou a manha do rádio e passou a gostar do rádio. Nos debates, no programa Haroldo de Andrade. Debates populares do Haroldo de Andrade. Eu acho que foi ali que eu ouvi pela primeira vez o nome Fernando Leite Mendes. Exatamente. Dali, ele foi para o Aqui Agora, na TV Tupi, que era dirigido por Wilton Franco, e era de um grupo de argentinos, que ficou até a Tupi fechar em junho de 1980. O Aqui Agora era de um grupo argentino? De um grupo argentino. Esse grupo argentino, quando a Tupi fechou, esse grupo foi para a TV Bandeirantes. Meu pai morreu em agosto de 80 e eu fui trabalhar com esse grupo na Bandeirantes, que tinha como diretor, você vê como é que é a vida, né? O diretor era o Antônio Carlos, da Globo. Da Globo. Que não era locutor na época. O Wilton Franco foi para a TVS, em São Cristóvão, com Wagner Montes, Cristina Rocha, toda aquela equipe do Aqui Agora, e o meu pai não chegou a ir para a TV Bandeirantes com a Cidinha Campos. Na TV, no Aqui Agora, surgiu o Roberto Jefferson, que fazia um quadro, o seu advogado responde. É verdade, é verdade. Ele respondia sobre ações trabalhistas. Deste tamanho. Deste tamanho. Então, fizemos uma manifestação na Urca, quando a Tupi fechou. Aí o meu pai fazia um programa também na TV Educativa, na Rua Gomes Freire, que era do Gilson Amado, acho que o diretor era o Gilson Amado, da TV Educativa. Então, trabalhou na Última Hora, trabalhou no Diário de Notícias, onde eu comecei como repórter de polícia, eu fui foca no Diário de Notícias da Rua do Riachuelo, cobrindo delegacias da Baixada Fluminense. Aí, em 80, o meu pai morreu. Teve um infarto fulminante. Morreu cedo, né, Wilson? Morreu com 49 anos. 49. Nós tínhamos uma casa em Santa Teresa e eu fiquei meio perdido, porque eu fui trabalhar na TV Bandeirantes, mas a pessoa que era a fera do programa é muito difícil. Ela, inclusive, outro dia, eu estive na Rádio Tupi, conversei com ela, mas ela é muito difícil. Cidinha. Cidinha é muito difícil. Trabalhar com Cidinha é muito difícil. Então, não estou falando mal dela, não. Estou dizendo que o temperamento dela que é muito difícil. Aí, o que aconteceu? O meu pai deixou um legado muito grande, era uma pessoa muito conhecida. Eu peguei a nossa casa em Santa Teresa, que eles chamavam Mansão do Rato Molhado, vendi e não apliquei muito bem o dinheiro, não. Aí vim morar em Teresópolis, eu já morava não morava mais em Santa Teresa, morava em Laranjeiras,
E o índice de criminalidade estava crescendo. Aí eu vim para Teresópolis. Aluguei uma casa aqui na rua Aristides de Magalhães Baixo. Tá, segura aí um pouquinho, que eu quero te fazer uma outra pergunta, e aí a gente volta para Teresópolis. Inclusive te perguntar por que você veio. Eu considero, né, o Aqui Agora o maior e melhor programa de televisão de todos os tempos na TV do Brasil. Eu acho que não teve um programa até hoje e nem nunca vão fazer como o Aqui Agora. Nós tivemos feras, nós tivemos o Wagner Montes, Cristina Rocha, tinha um menino que fazia esporte, que era muito bom. Olha, o Aqui Agora ele funcionava da seguinte forma. Por exemplo, Aquilo era no improviso, né? É tudo no improviso. Ao vivo? Ao vivo, o filho do Gama Filho, o cachorro do filho do ministro Gama Filho, comeu um bode, mordeu um bode. Então, qual é o trabalho da produção? Encontrar um bode e levar o bode. Eu fui na feira de São Cristóvão, comprei um bode e cheguei com um bode lá na Urca. Esse é o bode que foi mordido. Nós estamos devolvendo o bode. Porque nós tínhamos que devolver um bode. Entendeu? Então, era uma coisa assim. Nós tínhamos Ave Maria às 6 horas. Às 6 horas. Às 6 horas, meu pai rezava Ave Maria. Então, quando, depois que houve aquela mudança para a TVS, porque era Aqui Agora, na TV Tupi, e era o Povo na TV, na TVS. Aí já mexeu um pouco. Mexeu um pouco. Então, era um programa completamente improvisado. As pessoas, por exemplo, o meu pai chegava, ele tinha uma Mercedes, era 64, com o motorista, e as pessoas faziam fila para falar com ele. Ali na Praia do Russo, na hora do debate popular, ficava aquela fila de taxista, era uma coisa assim muito engraçada e muito gostosa. E meu pai chegava cedo, atendia todo mundo, aí entrava, mas as coisas iam surgindo. De repente, alguém da plateia falava para a produção, olha, eu gostaria de reclamar de alguma coisa. Tudo era notícia. Tudo era notícia. Então, quando a Tupi fechou, foi em junho de 80. Junho de 80 foi quando cortaram o sinal. Acho que foi o Figueiredo que cortou o sinal da Tupi. E quando o Povo na TV entrou no ar, entrou com todos os funcionários da Tupi. Nós fomos para a Urca fazer o Aqui Agora e não tinha eletricista. O Wilton Franco levou todo mundo. Aí o que acontece? O sepultamento do meu pai foi em Salvador. Meu pai era muito amigo do Antônio Carlos Magalhães, de quem foi colega de turma das faculdades de Salvador. E quando eu voltei de Salvador, o Wilton Franco me chamou e disse assim, você não gostaria de falar sobre seu pai, não? Eu disse, claro, falar sobre meu pai é sempre muito bom, muito interessante, porque vai fazer falta. Aí ele disse assim, você não quer ficar com a gente aqui, não? Eu disse, não. Porque meu pai tinha morrido magoado com o Wilton Franco. Porque o meu pai, apesar de estar servindo ao grupo argentino, esse grupo argentino era gentil com ele. E como meu pai tinha 3, 4 empregos e nunca tinha dinheiro, ele não se importava com esse negócio do picar com um grupo que tem menos dinheiro. TBS era Silvio Santos, inaugurando no campo de São Cristóvão. Que história, né? Que história. O Wilton Franco também, para mim, um dos maiores diretores de televisão de todos os tempos. O cara era fantástico. Fantástico. Mas eu também fiquei magoado com ele. Também ficou? Também fiquei. Bom, e aí sim, aí começa a tua história. Como é que você veio parar em Teresópolis? Olha, eu vim parar em Teresópolis, primeiro, nós viemos a Teresópolis da adega do Manuel. Tá. O meu pai tinha um motorista dele, dizia assim, vamos à adega do Manuel, vamos ao D'Angelo. É o D'Angelo que era ali na... O restaurante Ângelo. Ele ia nesses 2 restaurantes. Ele vinha, subia, bebia alguma coisa e descia. Aí, com a morte do meu pai, eu morava na Conde Baipendi, perto ali da loja americana, e um dia eu estou chegando em casa, tinha um corpo estendido no chão. Eu digo, a situação aqui no Rio está ficando um pouco violenta demais. Eu morava em Santa Teresa e não tinha essa violência. Aí o que é que eu fiz? Eu digo, vou procurar imóvel em Petrópolis. Só que Petrópolis era muito caro. Muito mais caro do que Teresópolis.
Aí consegui uma casa aqui na Aristide Magalhães Bastos, uma casa que era do dono de posto de gasolina. E aluguei essa casa. Um ano depois, fui para o 1400, ali perto da Alberto Torres, perto da Casa de Vídeo. E ali eu fiz amizade com o Guto. Fiz amizade com o Pedro Hélio. Guto casado com a filha de Pedro Hélio, de Dona Gilda. Com Dona Gilda. Em 86, eles compraram A Rádio Teresópolis. a Rádio Teresópolis. Aí, como é que eu fui parar na imprensa? Foi chamado para chefiar o jornalismo da Rádio Teresópolis. Não, primeiro nós montamos um bar no prédio, no salão do prédio. Nós montamos um bar que era frequentado pela camada social mais sofisticada da época. Paulo Carneiro. Conheço a turma toda. Essa turma toda. E o Guto chegou para mim e disse assim, Wilson, você não quer assumir? Eu digo, você vai me pagar quanto? Aí ele chamava José Ático e João Carlos Magno. Saudoso, saudoso, gente da melhor qualidade. Ático está aí, graças a Deus. Está aí ainda, graças a Deus. O Ático foi amigo do meu pai. Você vê que meu pai morreu em 80, com 49 anos. Aí o que aconteceu? Por menor preço me chamaram. E o Eloy montou uma equipe de estagiário, foi aí que eu vi conhecer minha atual mulher, Marisa, que bombou. Você tem hoje o Sérgio na Rádio Tupi, você tem o Paulo Roberto Amaral, que foi chefe da TV Globo. Não, muita gente saiu da Rádio Teresópolis. Tem. A Rádio Teresópolis fez escola. Essa turma de estagiários. Solange Calvo, que está em São Paulo. E eu fiquei na Rádio Teresópolis. Fiquei na Rádio Teresópolis até o final de 86. Tá. Até o final de 86. Que eu cheguei na Rádio Teresópolis em 88. Eu fiquei até inaugurou a CBF. Eu saí porque veio um rapaz que era muito bom também na TV Manchete, que tinha um tique nervoso. Ele veio para fazer um jornal de manhã. Não, ele veio para dirigir a Rádio Teresópolis. Não, então não me lembro quem era. Ele veio para... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Era um cara muito bom que o Eloy trouxe da Manchete, da TV Manchete. Aí eu fiquei esse tempo, você entrou na Rádio Teresópolis. 88. 88. 89, eu entrei na Geração e fizemos o Carnaval de 89 no Alto. Foi o Carnaval de 89 no Alto, é. Foi exatamente. O Tricano tirou o Carnaval daqui e fez lá em cima. E de lá para cá, foi muitas empresas, né? Trabalhei no Diário, trabalhei no noticiário, fiz uma coluna no noticiário. A gente se reunia por aqui, pela padaria do Seu Manel. Padaria do Seu Manel. O Seu Manel esteve aí, há um mês atrás. Pois é, o Seu Manel sempre que está aqui em Teresópolis, a gente troca ideias. Mas como eu estou morando, daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou morando fora de Teresópolis. Mas trabalhei no noticiário, trabalhei na TV Cidade, foram muitos trabalhos, muita coisa. Eu tenho aqui a Helena Barbosa. Acompanho vocês há muito tempo. Bom dia, paz e bem. Obrigado, Helena, para você também. Leandro Coutinho, bom dia. Queria saber do convidado se ele conheceu Plácido Ribeiro. Eu era grande fã dele e o conheci pessoalmente. Gente muito boa. Plácido Ribeiro. Plácido Ribeiro, o nome não me é estranho. Para mim também não. Não me lembro da pessoa. Não me lembro da pessoa. Ô, Leandro, explica um pouquinho melhor quem é Plácido Ribeiro, que o nome também não me é estranho, mas eu não me lembro mais. Porque se for daquele tempo da Rádio Globo, nós tínhamos o Zé Fernandes, nós tínhamos o Flecha Ribeiro, nós tínhamos o Leoni Mesquita, nós tínhamos o Zé Fernandes. E o meu pai também participou do jurado do Flávio Cavalcante. Junto com o José Fernandes. Eu estou captando toda, Márcia de Whindersson, eu estou captando todas essas imagens, porque nós fizemos no ano passado, a Academia Ilhéense de Letras me mandou passagem, estadia e tudo pago para eu fazer o lançamento do livro do meu pai em Ilhéus. E eu fiquei muito feliz porque
Ilhéus hoje não é o que era. Ilhéus era um município riquíssimo. E, filho de ilhéense não estudava no Rio de Janeiro, ia estudar em Paris, ia estudar em Londres. Mas a vassoura de bruxa... Vassoura de bruxa que acabou com o cacau. Acabou com o cacau. Então, hoje, Ilhéus vive do turismo e das mutações do cacau africano. Eu conheço Ilhéus. Estão plantando cacau outra vez. Estão plantando cacau, mas esse cacau que está vindo da África é um cacau que é de laboratório, né? É um cacau de laboratório que eles estão fazendo. Então, nós fizemos o lançamento do livro lá em Ilhéus. Eu pretendo fazer, eu estou pegando outros artigos que meu pai escreveu sobre o Rio de Janeiro, pretendo fazer na Rádio Tupi, no Rio, e aqui em Teresópolis. Então, porque eu, apesar de ter mudado para a Ilha de Paquetá, eu não consigo esquecer Paquetá, Teresópolis. Por quê? A praia de São Roque, que é a praia que eu moro, fica de frente para a serra. E eu não fica de frente para a serra. Eu não conheço Paquetá. Mas a praia de São Roque, eu vejo a serra do meu lado direito. Aí eu vou para a praia do Catibau, eu vejo a serra do meu lado esquerdo. Então eu fico cercado pela serra. E eu tenho feito amizades em Paquetá de pessoas daqui de Teresópolis. Por exemplo, Selene, que foi secretária da prefeitura, tem ido muito a Paquetá. Tem um jornalista, o Luiz também, que... Mas o que te levou a morar em Paquetá? Olha, o que levou a Paquetá foi o seguinte. Primeiro, a minha mulher, ela comprou um apartamento em Paquetá. Nós íamos sempre a Paquetá. E ela teve um dinheiro sobrando, comprou um apartamento em Paquetá, para a gente passar o final de semana. E eu tinha um apartamento aqui alugado, em que eu trabalhei 2000 e 2020 e 2021, na pandemia, né? Aí eu estava pagando aluguel, pagando despesa para descer e subir, e não estava tendo anunciante. Aí minha mulher chegou e disse assim, pô, a gente está tendo um apartamento aqui, que a gente paga condomínio, por que você não veio morar de vez aqui? Em vez de chegar sexta-feira e subir segunda, vem morar de vez, pô, assume logo. Aí eu digo, é uma boa ideia. Vendi tudo que tinha, que não era muita coisa. E foi embora para Paquetá. E fui morar em Paquetá. Só que eu não me desliguei de Teresópolis. Tá, mas lá deve ser uma paz, uma tranquilidade enorme. Né? Pois é, aí o que é que eu fiz? Eu criei um jornalzinho pequeno, às 5+, que eu faço toda manhã. Entendeu? Olha, tem duas pessoas aqui com a gente vendo. Hélio, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom programa, belas recordações. Admiro muito o Wilson Mendes. Transmita meu abraço, que Deus o abençoe sempre mais. Elza Pacheco. Elza Pacheco. Outro aqui com a gente, mandando um grande abraço para nós, Delmo Ferreira. Delmo. Só fera, hein? Rapaz. Só fera. Só fera. Só fera. E aí, o Wilson, você agora vive naquela paz da Ilha de Paquetá? Eu alterno. Não tem trânsito? Não tem trânsito. Por exemplo, tem um restaurante que eu frequento, que é o Tia Leleta, né? Que é um restaurante que tem intelectuais, tem veranista, tem diarista, tem tudo lá. E os donos já ficaram meus amigos. A Cristina Buarque, de Holanda, irmã do Chico Buarque, mora em Paquetá. Tem um grupo, a Focinho, jogador de futebol, médico, mora em Paquetá. Então tem um grupo, Paquetá tem 4.000 moradores. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo, quando aqui a gente diz uma piada, se você fizer alguma coisa na várzea, no alto fica sabendo, sentir o cheiro, se lembra disso? Uhum. Lá é pior, lá é pior. Mas lá tem um detalhe, o padre Nixon, ele é um padre muito avançado, ele tem um karaokê na igreja. Sábado, tem um karaokê na igreja, você pode chegar lá e pedir sua cerveja. Então o padre, ele canta no karaokê. Então, tem o karaokê da estação, tem o karaokê da igreja. É uma vida completamente diferente. Mas, eu volto a repetir, eu não consigo esquecer Teresópolis. Eu nasci em Salvador.
Fui criado no Rio de Janeiro. E vim para Teresópolis, passei quase 40 anos. O Leandro Coutinho botou aqui, Plácido Ribeiro, mas eu acho que não era Plácido, não. Bom, vamos lá, porque realmente eu não me lembro. Você vai lembrar. Plácido fez a patrulha da cidade na Rádio Tupi nos anos 80 e nos anos 90 fez Da Cidade ao Sertão e a patrulha policial na CNT. Lembro. A Patrulha da Cidade existe até hoje. Existe né? até hoje. Que é com o Duarte. O Duarte é o diretor. Foi até diretor do sindicato comigo. Mas era Plácido Ribeiro? Eu acho que sim. Fazia a patrulha da cidade. É um dos mais antigos programas do rádio. Que está no ar. Está no ar, A Patrulha da Cidade está no ar. Então, tudo isso, o Hélio, faz com que a minha mulher fica dizendo assim, você está em Paquetá, mas seu coração está em Teresópolis. Não é não. Eu tenho minhas 2 filhas aqui, tenho 3 filhos aqui. Um é Fernandinho, que está morando em Dubai, tenho Mariana e tenho Maria Eduarda, que está se formando amanhã, está recebendo o diploma de advogada pelo UFRJ. Ah, que prazer, que satisfação, né? Satisfação grande. Eu, inclusive, hoje fui numa loja daqui para comprar uma camisa, porque eu não tenho mais roupa social, né? Para ir nesse evento amanhã às 5 horas da tarde. Então, Teresópolis é como se fosse assim. Eu tenho mais amor por Teresópolis até do que por Salvador, um lugar que eu nasci. Mas eu nasci e saí de lá há muito tempo. Então, eu fiquei em Teresópolis. Eu gosto muito de Teresópolis. Tenho muitos amigos aqui. Você está aqui desde a década de 80. Desde a década de 80. É muito tempo. Agora, Wilson, você falou em amigos. Nós perdemos muitos amigos, né? Muito. Aqui, companheiros nossos de rádio, televisão, A jornal. pandemia Lipe, Tião, porra, que me deixou... A morte do Lipe e do Tião foi uma semana, a diferença de uma semana para outra. Um dia. Um dia, né? Porque o Tião, o Lipe morreu na sexta-feira, o enterro foi no sábado. Aham. Domingo de manhã morreu o Tião. Mas tem um cardiologista que é amigo seu e é amigo meu e que assiste a TV Diário, doutor Munayá. Ah, Munayá. Eu liguei para o Munayá e disse assim, doutor, o que eu faço? Porque eu estou vendo que a coisa... Aí ele falou um palavrão para mim e disse assim, faça exercícios. Porque eu fiquei apavorado. Porque nós perdemos... Pô, o Tião era um Foi no atleta. final de semana, eles morreram no final de semana. Um atleta. O Lipe, perdemos o filho do Eloy. Pô, 3 dias antes eu falei com ele, Tive que o Eloy há uma perto semana do Banco atrás. do Brasil. Quer dizer, perdemos muita gente. Aqui, num bar, aqui em frente à prefeitura, perdemos também aquele que tinha um rabo de cavalo. Quer dizer, nós perdemos muita gente. Wilson, o que você lembra aí dos momentos de tragédias em Teresópolis? Olha, você viveu tanto quanto eu vivi. Tanto. A primeira tragédia que eu vivi aqui foi a queda do garrafão, né? Do Garrafão. A queda do garrafão foi terrível, porque eu fui até o garrafão andando. Fizemos aquela cobertura, foi terrível. A outra tragédia que eu tenho viva na memória é a queda do Corte da Barra. Sim, Corte da Barra. Eu estive lá à noite com o falecido Cláudio Quaresma e acho que o Tricano era o prefeito. E o Cláudio falou com o Tricano e o Tricano mandou colocar os caminhões de terra ali. E as pessoas passaram. Então, o que aconteceu? No outro dia, caiu o Corte da Barra. E nós montamos a rádio dentro de uma Kombi ou dentro de uma Fiat 147. E fizemos a transmissão dali. Essa foi terrível. E a terceira grande tragédia que ficou na minha memória foi a de 2011. Eu morava na Tenente Luiz Meireles. À noite, eu liguei para o Cacá. Falei com o Cacá pelo celular. Depois o celular caiu. Falei com o Cacá pelo telefone fixo. Caiu. E nós ficamos sem ter noção do que tinha acontecido. No outro dia, 6 horas da manhã, eu saí da Tenente Luiz Meireles, vim para cá, para a Rua Contiguíba, e ali que nós fomos ter noção do que tinha sido. E quem ficou no campo mesmo, quem fez o grande trabalho de campo, é um colega nosso que está muito bem nos Estados Unidos, que é uma figura
que nós amamos, que é o Cláudio Misael. Cláudio Misael. Cláudio Misael, a gente estava junto na época, né? É. E foi TV Cidade e rádio, e, enfim. Acabou trabalhando todo mundo junto, né? Cláudio, Rafaela, Patrícia. Sim, foi uma coisa assim muito boa. E a gente já viveu assim, momentos muito, muito complicados em Teresópolis em termos de tragédia, né? E as políticas? Olha, as políticas, eu vou contar umas coisas da política aqui que são interessantes. Quando a gente passa de uma determinada idade, a gente fica mais solto para falar. Quando a geração entrou no ar, quem era da geração não podia falar com quem era da Rádio Teresópolis. Isso mesmo. Estou mentindo? Não, verdade, verdade. Até porque todos os funcionários da Rádio Teresópolis foram contratados pela geração. Eu fui contratado pela geração para ser o repórter policial, fazer o repórter policial para o Carlos José Lê. Lizimara Guedes era chefe de jornalismo. Depois a Lizimara Guedes saiu, eu fiquei como chefe de jornalismo e fiz aquele convênio com o Sentinela da Tupi. E foi aí que entrou a Voz do Povo. Então nós tínhamos essa... as concorrências era Delcio Monteiro, campeão de audiência, né? Junto comigo? Com você. Era comigo, eu e ele junto. E eu com a Voz do Povo. Era isso mesmo. Aí depois entrou o Cláudio Quaresma na Voz do Povo, depois entrou o Nelson Durão. Mas nós fazemos um pouco parte dessa história do rádio, hein? Toda a história. Bandeira Júnior, Wilson Fernandes, quer dizer, Gato Preto. Gato Preto. Quem mais? Bandeirinha. Bandeirinha está aqui com a gente. Bandeirinha Gato Preto. era Gato operador. Preto foi embora. Gato Preto foi embora. Gato Preto já morreu. O Wilson Fernandes está aí. Pedro Felipe. Quer dizer, aí. A gente tem muita gente. Agora, o troféu imprensa era quase um quebrando a perna do outro. É verdade. Quando era geração e... Agora, como nós éramos... não éramos preparados para ser pessoas, né? Porque nós íamos muito. E eu me lembro... Mário Fernando. Mário Fernando, já falei também. Mário Fernando foi um dos companheiros mais talentosos que eu tive na Rádio Geração. Quem inventou Mário Fernando fui eu. Eu sei disso. Mário Fernando trabalhava comigo no meu edifício. Ele era filho da porteira do edifício e ele falava muito comigo de rádio. Eu falei, vamos lá fazer alguma coisa na rádio? Vamos lá tentar? Mário Fernando foi trabalhar no esporte. Sim. Fazendo... Bandeira. Mário Fernando foi... Bandeira que nos deixou também, do esporte. Bandeira, né? Enfim, professor Bandeira. Professor Bandeira. Professor Bandeira. Cara, Almir Quintas, né? Hã? Era Almir Quintas Bandeira. Almir Quintas Bandeira. E o Mário Fernando morreu precocemente. Mário Fernando morreu muito cedo. E agora teve uma outra tragédia dentro da política, né? Tem dois fatos que eu vou contar aqui que são muito interessantes. Quando o Noel Teixeira foi baleado, eu morava aqui perto da prefeitura. E um cidadão chegou debaixo da janela e disse assim, Wilson, olha, você vai entrar no ar daqui a pouco. Aí eu disse assim, pô, como é que o cara sabe que eu vou entrar no ar? Pô, não tem nada marcado, só que houve o atentado a Noel. E vieram em casa me chamar e eu fui para a rádio. Eu entrei no ar e a notícia que eu tinha era que o Noel tinha levado um tiro na cabeça. E que a doutora Mônica Leite estava, que era neurocirurgiã, né? Estava lá atendendo e ele estava em coma, coisa e tal. E eu entrei no ar às 6 horas da manhã, até o Spinelli chegar para mim e dizer assim, ou você sai ou você vai ser preso. Aí eu saí, fui para o Hospital das Clínicas. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu ouvi a voz do Noel. Noel, não, foi de raspão, coisa e tal, está tudo bem. Eu disse, Noel, e o seu último programa, que era o dia 30, eu vou fazer então, né? Faz o programa. Mas não vai no show do Guilherme Arantes, que era na Praça Olímpica. Não vai no show do Guilherme Arantes, não. O comandante da PM era o Duarte. Coronel Duarte, que não gostava de mim por causa do jornal que eu trabalhava, que era Folha. Aí disse que tá certo. Aí quando chega aquele comboio com o Noel, todo mundo trepado até os dentes, o Noel ia descer andando.
Aí eu chamei a enfermeira e disse assim, minha amiga, faz um favor, bota ele na cadeira de rodas, porque senão vai ficar muito feio. O Noel foi pro palco. Foi no Parregadas. Barregar. Aí eu saí com o Heitor da Gurilândia, vim até a prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, o clima estava tão pesado que eu disse para o Heitor, Heitor, vamos embora. E no outro dia, no dia da eleição, eu tinha chamado um cara da P2 para fazer a minha segurança. E o cara da P2 disse assim, eu não vou poder trabalhar nesse dia não, Wilson, vou poder ficar com você. Aí eu chamei, sabe quem? Adriana Magalhães. Adriana Magalhães. Que era casada com quem? Com um policial. Com Marquinhos Galo Marquinhos. Cego. É. Não é isso? E a Adriana Magalhães foi que fez aquele trabalho. Quer dizer, Aí passou a ser repórter também. passou, se formou em psicologia, É, psicóloga. Minha amiga adora rádio. Nunca mais vi, não sei nem onde Não, tá. está morando ali perto ali perto do Hospital das Clínicas. Mas adora, ela é radialista e psicóloga. Nós temos muitas histórias, muitas. Ficaria o dia inteiro aqui contando. Ah, fica aqui o dia inteiro. Então, como o Wilson de vez em quando vem a Teresópolis, eu já vou marcar com ele a próxima vinda dele para ele voltar aqui na televisão para a gente continuar falando sobre esse papo, que a gente nem começou ainda a falar de Tricano e Celso Dalmaso e Tricano. Nossa Senhora, nossa. Né? Que foi, como você falou, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Sim. Nós tivemos aqui em Teresópolis Tricano e Celso Dalmaso e Tricano. E eram dois grupos que, como ele falou, um não podia falar com o outro. Era um negócio... não podia se ver junto. Era muito engraçado aquilo. Entendeu? Até porque é aquela história de eu já ter sido demitido por ter sido visto conversando com você. Agora, Wilson, teve casos de pessoas que passou o tempo e não se envolveram nisso. Por exemplo, eu, você, Eloy, nunca teve nada entre nós. Não. A gente sempre se deu muito bem. Não, por exemplo, o Cianella nunca tive problema. Delso Monteiro nunca tive problema. Pessoas, a gente sabe separar as coisas, né? O problema, por exemplo, o Mário Fernando era tricanista doente. Eu me lembro que quando... Não, mas ele antes foi Celso, porque exatamente. Ele trabalhou comigo na rádio, ele era Celso Dalmaso. Quando houve aquele apagão da luz no fórum, que o Petro era candidato a vice, e até o comandante da PM ali no local era o Major César Vieira, hoje tenente-coronel, que é padrinho da minha filha Maria Eduarda. Aí eu fiz um flash, eu disse assim, ô Mário, o pessoal aqui está rindo, rapaz, porque esse apagão da luz, de repente o Celso Dalmaso ganhou. Aí o Mário Fernando pegou do outro lado e disse assim, tá rindo de quê? O Mário virou um tricanista doente, mas era um celcista também doente. Era, rapaz, era. Então teve muita gente que era... Eu trabalhei com o Celso Dalmaso, em 86. Naquela noite, eu tive um fato interessante que aconteceu comigo. Um camarada que eu fiquei na bronca com ele durante muitos anos. Hoje é um dos meus melhores amigos, muito mais do que amigo, até meu irmão. Só não vou falar aqui no ar essa história. Acho que eu sei quem é. Foi um episódio até... Não, eu tinha um carro, e não me lembro qual era o carro, e eu saí aqui por trás. Não, era lá, eu pensando que estou na Rádio Teresópolis. Eu saí por trás ali Essa pessoa não é ligada à igreja? Hã? Não é ligado à igreja? Passei por ele hoje. Meu irmão. Passei por ele hoje, me cumprimentou, estava em frente à Câmara. A minha eterna dívida de gratidão com ele. O episódio foi um episódio... Tu lembra desse episódio? Lembra do episódio. E aí a gente passou e um dia a gente se encontrou, você vê como é que é a vida. E hoje é uma pessoa importantíssima na minha vida. É mais do que o meu amigo, meu irmão. A gente almoça junto, está sempre junto. Mas o fato em si foi um fato que realmente... Os celcistas e os tricanistas eram como são hoje os lulistas e bolsonaristas. Não podiam chegar perto porque saía briga. E ele era muito doido. Eu sei. Ele era muito doido, cara. Hoje não é mais. Hoje... Está com juízo, né? Agora, o que a gente imagina é o seguinte. Hoje você vê... Eu tenho o maior respeito pelo ex-prefeito Tricano. Nunca deixou de cumprir contratualmente nada.
E vou te ser sincero, não voto com ele. Não voto com ele, mas tenho um respeito muito grande. Tenho um respeito por Celso, pelo Roberto Petro, pelo Arley. Agora, eram tempos que a gente tinha, parece que só existia duas pessoas na política aqui. Era Tricano e Celso. Foi isso mesmo, durante muitos anos. Porque o Tricano era dizendo, obrigado, meu povo, quem já foi, nunca fez, não merece voltar. Olha, o Leandro Coutinho botou aqui, debates populares no programa Arão de Andrade, era muito bom. Flecha Ribeiro, Pedro Couto, Áureo Ameno. Áureo Ameno. Está vivo ainda? O Áureo está morando no Recreio dos Bandeirantes. Está vivo. Eu encontrei com o Áureo Ameno há uns 3 meses atrás aqui em Teresópolis. Eu falo com o Áureo pelo Facebook. 90 anos. No Recreio dos Bandeirantes. Subobiar está com seus 90 anos. Tá. Enfim, são muitas as histórias. Isso, volta aqui outro dia. Com certeza, eu estarei. Eu estou descendo hoje, né? E amanhã eu vou à formatura da minha filha. E carnaval eu vou passar aqui, para matar um pouco a saudade do carnaval daqui. E meu dentista é aqui. E eu ainda tenho um sonho a ser realizado em Teresópolis, que é fazer um programa debate semanal, mas que não exija eu ficar, por exemplo, 2, 3 dias aqui. Rádio ou televisão? O que pintar, para mim, tá bom. Tá, eu comecei a fazer aqui, toda sexta-feira eu tenho debates. Tá eu, a Bibi da Aviação de Deus, Que é muito boa. Zé Carlos Faria e Quincas. Os 3 inicial. Lógico que outras pessoas virão. Certo. Tá? Eu não sei se vai dar certo na TV. Porque no rádio foi um sucesso, tanto um quanto o outro. Olha, Né? o rádio é de... Eu não queria ser o âncora do programa. Mas o âncora é bom, rapaz. Não, Hélio, eu já estou muito velho. Agora, eu gostaria de participar, de debater. E é uma forma de eu estar contribuindo com a imprensa e aquelas pessoas que criaram amor pela gente. Sim. Que é muita gente, pô. Muita gente. Basta a gente andar na rua, né? É muita gente. As pessoas, pô, eu saio do supermercado, cadê o seu programa de rádio? Eu digo, não, me aposentei. Ó, o Paulo Ribeiro botou, podcast é a melhor opção para vocês. Pode ser fazer um podcast, mas o programa Debates, ele pode ser um podcast também. É uma boa ideia. Vou pensar nisso, mas por enquanto, sexta-feira tem debates aqui. Começa às 10 da manhã. De 10 a meio-dia direto. Toda sexta-feira agora é debate. Lógico que ainda é um embrião, né? A gente ainda está vendo se vai dar certo. Vai aprimorando. Eu vou para o terceiro programa. Vamos ver se dá certo. Wilson, muito obrigado. Bom te ver aqui. Qualquer dia eu quero conhecer a Ilha de Paquetá, que eu não conheço a Ilha de Paquetá. Olha, incrível isso, né? Eu convido a todos para irem. Agora, nós temos um programa sério na ilha, que é o número de barcas que a CCR oferece. Depois, com a pandemia, reduziram muitos horários. E, por exemplo, domingo, sábado e domingo é terrível, porque vai milhares de pessoas e não tem barca, condução. Mas me telefonam, porque tem apartamentos baratos lá para alugar a diária. Tá? Eu estou à disposição e agradeço de coração. Uma das coisas que eu já perdi completamente é aquela ânsia, vontade de aparecer. Porque a gente vai ficando velho, né? Não precisa mais. A gente já tem um currículo, não precisa mais disso. Mas eu fiquei muito feliz quando você me convidou, que eu digo, pô, primeiro vou conhecer a TV Diário. E segundo, falar um pouco sobre a nossa experiência para aqueles que pretendem ser radialistas, apresentadores de TV. É isso aí. A gente falou aqui do Lipe e do Tião Corrêa, que foi dentro do mesmo final de semana, né? E foram os mais recentes. Mas eu tive muitos casos. Delcio Monteiro, a morte de Delcio para mim foi muito difícil. Que eu e Paulo Delcio Carneiro, pô. fazíamos programa junto. Paulo Carneiro, meu amigo, meu irmão de viagens. O que a gente já viajou, eu e Paulo Carneiro. Né? Quem mais? E tanta gente. Gentil Carvalho, que foi logo no meu início no rádio. Gentil fazia um programa logo depois no Bandeira Júnior. Na Rádio Teresópolis. E eu cheguei na rádio, Gentil morreu em Brasília. Quer dizer, foi tudo muito difícil. Bandeira Júnior, né? Bandeirinha hoje está aqui com a gente. Enfim, a gente tem... Se for botar no papel, nós vamos longe. Essa história vai longe. Mas ainda estamos aqui.
Eu, o Wilson, Eloy, encontrei com o Eloy há uma semana. Foi tão difícil a morte do filho dele. Foi. Encontrei com o Eloy há uma semana atrás. E outros que ainda, da antiga... Um dos maiores professores, né? Um dos maiores mestres do rádio. É verdade. Chama-se Eloy de Carlo. Eloy de Carlo. Eloy de Carlo. O Wilson Fernandes. Wilson Fernandes. Encontro com o Wilson sempre aí. O Wilson já está aí, a idade avançada pra caramba, mas muito bem. Quero trazê-lo aqui, mas o danado não vem, rapaz. Não vem? Não vem. Falou, não quero. Eu lembro daquela história de pagar um cafezinho ali naquele restaurante que tinha embaixo, que era difícil. Não, mas ele não pagou o cafezinho. Eu não quis dizer isso, só disse que era difícil. Rapaz, uma vez, eu já atropelei a hora aqui. Eu vou já. Uma vez eu entrei, eu tomava café todo dia de manhã ali, antes de ir para a rádio. Eu entrei, eu vi junto Delcio Monteiro, Luiz Ribeiro e Wilson Mendes. Eu olhei e falei, danou-se, vou ter que pagar o café deles. Mas era muito bom. Porque nenhum dos três pagava o cafezinho. Mas, Hélio, eu quero agradecer mais uma vez a equipe aqui da TV Diário, ao Vanderlei Pérez, ao Vanderlei Júnior, ao outro filho que eu... Rafael, gente, tá aí. eu conheci essa garotada tudo pequeno, rapaz, tudo pequeno. E agradecer também a você que está do outro lado, que nos prestigiam e que reconhecem o trabalho que nós fizemos, porque nós fizemos muito rádio, e rádio é utilidade pública. E a TV, como está sendo feita hoje, também é utilidade pública. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Wilson. Gente, eu estou indo embora. Amanhã a gente está de volta aqui, 10 horas da madrugada. Confirma à tarde aí nas redes sociais quem vai estar com a gente aqui. Mas 10 da madrugada a gente está de volta. O Wilson daqui a pouquinho está aqui. Ele está vindo a Teresópolis aí toda semana e ele volta aqui no programa. Volte sim, um abraço. Tchau, pessoal.